Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. São bem-vindos para mais uma lição da Escola Sabatina. Vamos orar antes do início do estudo. Pai querido que estás nos céus, nas tuas mãos queremos nos entregar, juntamente com todos os nossos irmãos espalhados neste mundo, mas filhos teus que buscam a tua face, buscam a tua bênção e amam o estudo da tua palavra. Derrama sobre todos nós o Espírito Santo e fala para nós, fala ao nosso coração mais uma vez, através da Santa Escritura, e ilumina nossa mente ao estudarmos as tuas verdades, Pai. Conforta os corações de todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição desta semana, a número 13, fala sobre o caráter de Jó. Caráter é um tema do qual eu me agrado. Caráter é um tema que Ellen White escreveu bastante sobre ele. No livro Mente, Caráter e Personalidade, existe um bom, ótimo material sobre o caráter. O que é o caráter? O caráter é a colheita da vida. Você não leva o mesmo corpo, porque ele será transformado de corrupto para incorrupto, de mortal para imortal, portanto será um corpo diferente. Você não leva as suas riquezas, você não leva seus bens, mas você leva o caráter que você construiu. É interessante que você é o responsável pela construção do seu caráter. Não podemos culpar ninguém pelo caráter que nós temos, porque nós construímos dia a dia, colocando tijolo e mais tijolo, tijolo sobre tijolo, construindo nosso caráter. E feliz e bem-aventurado é aquele que constrói o seu caráter sobre a rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. O caráter de Jó simplesmente brilha como ouro precioso neste estudo desta semana, queridos. Caráter não é o que os outros pensam de você. Isso é reputação. Caráter é aquilo que você é, realmente, aos olhos de Deus. E sim, o caráter, ele é mais bem revelado, mais exatamente revelado na forma como você trata os indefesos. Aquelas pessoas que estão sem nenhuma proteção, aquelas pessoas que estão abaixo do seu nível, ou melhor, estão sob a sua influência. A forma como você trata estas pessoas, que ninguém as defende, que ninguém as protege, isto revela o seu verdadeiro caráter. Alguém disse que caráter é aquilo que a gente é no escuro. Caráter é aquilo que você é nas férias, aquilo que você faz quando está de férias. Isto revela também o seu verdadeiro caráter. Caráter é aquilo que você demonstra também dentro do seu lar, juntamente com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Caráter não pode ser avaliado pelo púlpito da igreja. O caráter não pode ser avaliado pela vida exterior nossa, dentro da igreja ou fora da igreja, mas mais pela nossa vida dentro das quatro paredes do nosso lar. E aquilo que nós somos dentro de casa, realmente nós seremos. Isso é o que nós somos, realmente, é o nosso caráter. Interessante que a personalidade é o conjunto completo do meu temperamento, do meu jeito de ser, da minha forma de pensar, e o caráter é a característica mais importante da personalidade. Existem personalidades fortes, como Hitler, por exemplo, tinha uma personalidade muito forte e um caráter muito ruim. No entanto, Jesus Cristo tinha uma personalidade muito forte, mas um caráter maravilhoso. Jó também, ele tinha um caráter forte, determinado, mas o caráter dele, a personalidade dele era forte, mas o caráter era lindo, precioso, como ouro diante de Deus. Portanto, queridos, vamos estudar nesta semana um pouco sobre o caráter de Jó. Na parte de domingo fala o homem de Uz. Nós já estudamos com vocês que Uz era filho de Milca e Naor. Naor era irmão de Abraão. Portanto, Uz, de quem Jó é descendente,
é da linhagem de Abraão, da família de Abraão, através de Naor. Isso está em Gênesis capítulo 22 e o verso 20. O caráter não é produto do acaso. Assim como o sucesso não ocorre por acaso, o caráter também não se constrói por acaso. É no dia a dia, nas pequeninas coisas. A forma como nós tratamos as pequenas coisas, as pequenas ações, isso tem muito a ver com a construção do nosso caráter. Muitos se preocupam só com grandes coisas, grandes eventos, grandes decisões. Mas não, o caráter é feito de pequenas e às vezes parece que insignificantes decisões do dia a dia. E você vai formando então hábitos, e esses hábitos vão se formando e vai determinar o seu caráter. Eu quero ler para vocês o que está no livro Mente, Caráter, Personalidade. Livro Mente, Caráter, Personalidade, página 546. Diz assim: não se herda caráter perfeito e nobre. Quando você vê o caráter de Jó brilhando, aqui você encontra esse caráter maravilhoso, que Deus se orgulhou do caráter de Jó. E Deus quer se orgulhar do seu caráter também, meu querido irmão. Mas vejam o que Ellen White fala no Mente, Caráter e Personalidade, página 546, não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. Estão percebendo? Deus dá as ferramentas para você. Os talentos e as faculdades mentais são as ferramentas. Mas você constrói o seu caráter. É formado o caráter por combates árduos e renhidos com o próprio eu. Qual é a batalha maior para formarmos o nosso caráter? É a batalha contra o próprio eu. O maior inimigo que eu e você temos é o nosso eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, como o caráter de Jó, por exemplo, que Deus aceitou e se orgulhou dele, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão necessária ao crescimento na graça. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes o pensamento a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar. Mediante perseverante esforço, o hábito finalmente fará que isto seja fácil. Na obra da formação do caráter, é necessária exatidão. Sermos exatos, estritos. Deve haver sincero e cuidadoso e perseverante esforço para romper com os costumes, regras e associações do mundo. Profundidade de pensamento, sinceridade de desígnio, firme integridade são essenciais na formação do caráter. Página 547. Mente, Caráter, Personalidade. E ainda diz: não podeis alcançar em um dia a medida completa da estatura de Cristo. Não é nem um dia, nem um mês, nem um ano que você alcança a estatura completa de Cristo, ou seja, que você adquire por completo o caráter de Cristo. Isso leva tempo. Pela comunhão, você recebe a comunicação do caráter de Cristo. Para aperfeiçoar um caráter cristão, temos que concordar com ser fiel em coisas pequeninas, diz aqui na página 547 deste livro, Mente, Caráter, Personalidade. A fidelidade nas coisas pequeninas afetam diretamente a formação do nosso caráter. A negligência destas coisas pequeninas fará uma grande deficiência em nosso caráter. E ainda diz na página 548: como o fogo revela a diferença entre o ouro, a prata e as pedras preciosas e madeira, feno e palha, assim o dia do juízo testará o caráter, mostrando a diferença entre o caráter formado segundo a semelhança de Cristo e o caráter formado segundo a semelhança de um coração egoísta. O prazer da condescendência consigo perecerá como palha,
enquanto o ouro do princípio, firme, mantido a qualquer custo, perdurará para sempre. O caráter, formado pela circunstância, é volúvel, discordante, um conjunto de contrariedades. Seus possuidores não têm alvo elevado nem propósito na vida. Portanto, o nosso caráter não pode ser resultado das circunstâncias. Nós temos que ter um firme propósito de formar um caráter semelhante ao de Cristo. Deixemos com Deus o cuidado da nossa reputação e vamos cuidar da construção do nosso caráter. Queridos, aqui na página 549 diz assim: ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Longe de falar, não posso remediar meus defeitos. Não posso vencer esses defeitos de caráter. Longe disso. Porque Deus nos dará a vitória sobre todas as tendências herdadas e cultivadas. Através do Espírito Santo temos a vitória. Por isso Jó desenvolveu um caráter precioso como ouro de Ofir, que brilhou no céu, brilhou na terra. Mas aqui diz que Jó, em capítulo 1, verso 1 e verso 8, diz que Jó era sincero, reto, temente a Deus. Mas ele estava no processo da santificação. Ninguém alcança um caráter perfeito que não precise de se acrescentar mais nada. A perfeição total, absoluta, só no céu, quando Jesus Cristo voltar. Mas, queridos, enquanto estivermos na terra, cada um poderá alcançar a perfeição dentro da sua esfera, dentro da sua fase, dentro do seu período de vida. Se a criança pode ser perfeita no estágio de criança, o jovem pode ser perfeito no estágio de jovem, o velho pode ser perfeito de acordo com a idade madura que ele tem. Cada um pode buscar perfeição e excelência dentro da fase em que ele estiver vivendo. O homem perfeito aos olhos de Deus é aquele que alcançou o grau de desenvolvimento que o céu espera dele num determinado momento da vida dele. Perfeito em cada fase, mas perfeição total, absoluta, ou seja, isenção de pecado, nós vamos ter ainda a nossa natureza pecaminosa. Isso não é uma desculpa para pecar, mas nós teremos sim uma natureza pecaminosa até Jesus voltar, quando o corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade e o que é mortal será revestido da imortalidade, não antes, mas somente na segunda vinda de Jesus. Mas isso não é desculpa. Não foi desculpa para Jó pecar. Não é desculpa para mim e para você pecarmos também. Desviar-se do mal era uma característica de Jó. E nós devemos ter essa característica. Não só evitar o mal, não só não praticar o mal, mas esta frase, desviava-se do mal. Ou seja, intencionalmente Jó decidiu não colocar os seus olhos em coisas más. É uma decisão voluntária evitar o mal, evitar ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. No livro Patriarcas e Profetas, na página capítulo 41 e na página 337, diz que nós devemos evitar ler, ver e ouvir tudo e qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. É uma decisão que eu faço, de não colocar os meus olhos em coisas que me sugiram pensamentos impuros, não assistir filmes, não ver cenas. Eu me nego, eu decido não fazer. Isso é uma decisão voluntária da alma. Isto Jó fazia, porque ele era fiel, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nesse mundo corrupto em que você vive, meu irmão, e que eu vivo, é muito importante tomar essa decisão. Na parte de segunda-feira, pés lavados em leite. Jó, no capítulo 29, descreve a fartura que ele tinha. É possível ser rico e ao mesmo tempo ser fiel? Sim.
Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas ricas e fiéis a Deus. Jó, Abraão, Nicodemos, Davi, pessoas ricas, pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar. Queridos, a Bíblia diz que Jó vivia uma vida boa. Aqui na lição diz, sem dúvida Jó tinha uma vida boa. Sem dúvida Abraão tinha uma vida boa. Os filhos de Deus não vivem estressados, angustiados pelo dia de amanhã. É o privilégio dos filhos de Deus terem o pão de cada dia e descansarem nas mãos de Deus quanto ao futuro e ter uma vida tranquila, uma vida boa. Nós deveremos planejar a nossa vida para ter uma vida boa, uma vida de descanso nas mãos de Deus. Nós queremos ler com vocês o que está em Jó capítulo 29, Jó capítulo 29 e os versos 8 a 17. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 29 e os versos 8 a 17. Aqui nós lemos Jó capítulo 29 e os versos 8 a 17. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. E agora o verso 12. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Verso 13. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então, Jó, ele ajudava o miserável, o pobre, o necessitado, socorria e fazia com que o coração da viúva se alegrasse. E o verso 15 diz, Jó, eu era o olho do cego, e eu era os pés do coxo. Vejam, Jó demonstra que não é pecado quando você tem consciência da beneficência e da caridade da sua vida de bondade. Você precisa ter consciência de que sua vida é uma vida de bondade, de caridade. Jó tinha certeza de que ele vivia em comunhão com Deus. Jó tinha certeza de que ele confessava os pecados, não só dele, mas os pecados dos filhos, cada dia. Jó tinha certeza de que a vida dele era de visitar o doente, de vestir o nu, de alimentar o faminto, de cuidar dos doentes. Quem não sabe? Você sabe se sua vida é voltada para a caridade e para ajudar as pessoas. Jó tinha esta consciência. Jó não está se exaltando. Jó está mostrando que pela vida que ele vivia, ele não encontrava razões para tanta desgraça na sua vida, portanto, para tanto sofrimento na vida dele. Comparando o que ele estava sentindo de dor e de tragédia, ele não encontrava resposta no estilo de vida que ele vivia, porque ele tinha plena comunhão com Deus. E realmente, queridos, Jó sofria exatamente pela fidelidade a Deus. Exatamente porque ele era um bom samaritano, ele era uma mão estendida para o necessitado. Por isso que ele estava sendo perseguido por Satanás. Dos necessitados eu era pai, no verso 16. E as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Eu quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Queridos, veja como Jó tinha certeza, sim, e nós também deveremos ter a certeza. Jó era um homem de sucesso porque ele era um sucesso aos olhos de Deus e era um sucesso aos olhos dos homens. É possível ser um homem de sucesso. O sucesso não ocorre por acaso, assim como o caráter não se forma por acaso. O sucesso não ocorre por acaso. No livro Mente, Caráter, Personalidade, página 100, eu quero ler para vocês, Mente, Caráter, Personalidade, na página 100, que tem esse pensamento. Página 100 de Mente, Caráter, Personalidade. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é resultado do acaso, ou acidente, ou destino. Não. Quando você tem sucesso, é porque você planejou, porque você tem determinação, porque quando você tem oração e quando você coloca Deus em primeiro lugar. Por isso Jó era um homem de sucesso aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Finas qualidades mentais e alto tono moral não são resultado de acidente. Deus dá oportunidades. O sucesso depende do uso que delas se fizer.
Portanto, queridos, aí está o exemplo de Jó. Ele era a mão estendida para o pobre, para os que pereciam, para os cegos, para as viúvas, para os órfãos, para os coxos. Aqueles que não tinham sido abençoados como Jó eram exatamente aqueles a quem Jó ajudava e confortava. Jó não era egoísta. O que Deus colocava nas mãos de Jó não era só para ele, mas para todos os que viviam ao redor dele. Deus dá em sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, um êxito, ou seja, um sucesso, um homem que tanto o céu como a terra se deleitavam em honrar. Na parte final da lição de segunda-feira tem uma pergunta. É fácil ser gentil e respeitoso com os ricos, poderosos e famosos? Como, porém, você trata aqueles que nada têm a lhe oferecer? É aí que você revela o seu verdadeiro caráter. A forma como você trata aqueles que nada têm a lhe oferecer. A parte de terça-feira, coração e olhos. Em Jó 31, o caráter de Jó brilha. Brilha, porque no capítulo 31 de Jó, nós vemos aqui o concerto que Jó fez com seus próprios olhos. Abra sua Bíblia no capítulo 31 e veja o concerto que ele fez com seus próprios olhos. Verso 1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele era fiel à sua esposa. Embora nos tempos de Jó a poligamia era comum, oficializada praticamente, todas as nações, todos os povos que viviam ao redor de Jó eram povos que adotavam a poligamia. Porém, Jó, ele era a favor da monogamia. Ou seja, ele tinha uma esposa e era fiel a essa esposa. E ele diz, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Isso, Jó dá a entender que o que ele buscava era mais do que atos externos. Era santidade de coração, santidade na mente, do pensamento. Jesus Cristo disse, eu porém vos digo, aquele que cobiçar olhar para uma mulher cobiçando-a já adulterou. Jó tinha essa compreensão espiritual do mandamento, não adulterarás, a letra fria, não adulterarás. Jó tinha a compreensão do espírito deste mandamento, que era não pecar no pensamento, não permitir pensamentos imorais criarem raízes na mente. Por isso ele diz, fiz um concerto com os meus olhos, como os fixaria numa virgem? E no verso 5, se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Eu amo esta certeza de Jó, certeza de fé, certeza de sinceridade. Ele não ficava em dúvida, será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou sendo sincero? Não, ele dizia, eu sou sincero a Deus. E o verso 6, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. E o verso 7, se os meus passos se desviarem do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. É muito pesado o que Jó está dizendo. Se eu sou um homem imoral, se eu tenho olhado para outras mulheres, se eu estou andando ao redor da casa do meu próximo, cobiçando a mulher dele, então que caia sobre mim essa retribuição. Que outros, então a minha mulher pertença a outros, que outros se deitem com ela. Queridos, é muito forte. Jó tinha certeza de que ele não estava falhando aos olhos de Deus e nem aos olhos dos homens. E o verso 13, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Verso 16, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva?
Ou só comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Vejam a certeza que Jó tinha de que ele dava de comer aos órfãos também. Repartia seu pão, sua comida. Verso 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com o seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta. E o verso 20, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. Ou seja, Jó usava seus animais, a pele dos cordeiros, para aquecer os pobres que não tinham roupa, não tinham aquecimento. E o verso 22, o verso 21, se eu levantei a minha mão contra o órfão. Verso 22, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. E o verso 24, se no ouro pus a minha confiança, a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Queridos, a confiança de Jó não estava no ouro, estava em Deus. Ele era um homem caridoso, reconhecidamente. Ele buscava santidade na mente, santificação na mente. No livro Mente, Caráter e Personalidade, página 229. Página 229. Eu gostaria de ler para vocês o que está aqui. Mente, Caráter e Personalidade, página 229. Tereis de tornar-vos fiéis sentinela sobre os olhos. Jó sabia que ele tinha que ser um sentinela dos seus olhos. E aqui diz, olhos, ouvidos e vossos sentidos todos, se quereis controlar vossa mente e impedir que pensamentos vãos e corruptos vos encham a alma, tereis que tornar-vos fiéis sentinela dos olhos e dos ouvidos, de todos os sentidos. O poder da graça unicamente pode realizar esta belíssima, desejabilíssima obra. Gravuras impuras têm influência corruptora. Novelas são avidamente ouvidas por muitos e, em resultado, a imaginação torna-se-lhes manchada. No tempo da Irmã White não existia novela de televisão, mas existia novela de rádio. E as pessoas eram viciadas nas novelas de rádio. Mas, queridos, se Ellen White estivesse viva hoje, ela falaria sobre a novela da televisão, as novelas da Globo. Nos trens, diz ela, nos trens, fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes encontram-se também em salões e mais, nos estúdios fotográficos, e são dependurados nas paredes dos que negociam com gravuras. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. Evitai ler e ver objetos que sugiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Aqui está a receita de Deus para que você construa um caráter que brilhe como ouro aos olhos de Deus, um caráter do qual Deus se orgulhe. Na parte de quarta-feira, uma casa construída sobre a rocha. A parte de quarta-feira está destacando que aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece e a pratica, é comparado, em Mateus capítulo 7, versos 22 a 27, é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Porque na hora difícil da vida dele, na hora mais terrível de provações, ele permanecerá fiel, como Jó, porque ele construiu sobre a rocha. Jó construiu sobre a rocha porque ele tinha fé e ele tinha obras. Nós somos totalmente a favor da fé e das obras. A Bíblia não ensina somente a fé. Fé e obras andam juntas, de mãos dadas. Se bem que a salvação venha pela fé em Jesus Cristo, as obras virão sempre, na sequência, como resultados da salvação em Cristo Jesus. Isto está em Tiago. Queremos ler aqui no capítulo 31, verso 24 e 26. Capítulo 31, verso 24. Aqui diz: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. E no verso 26, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa. Jó não adorava o sol, nem a lua. Era muito comum a adoração ao sol e à lua nos dias de Jó.
Ele estava fora. Ele abominava a adoração ao sol, à lua, às estrelas, a Baal, a Astarote. Queridos, Jó era fiel a Deus e ele desenvolveu uma fé enriquecida por obras. Assim como Tiago, capítulo 2, menciona. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Vamos ver ali a relação que Deus faz sobre a fé e as obras. Tiago, capítulo 2. Lutero, pelo fato de não entender o lugar das obras na experiência cristã, ele não entendeu porque Lutero ele se regozijou na salvação pela fé, ele descobriu a justificação pela fé e ficou feliz com isto. Ele já vivia antes uma vida de obras e penitências. Então ele não chegou a entender o lugar das obras na experiência cristã. Por isso ele não gostava da epístola de Tiago, chamando a epístola de Tiago de uma epístola de palha. Pelo fato de não entender. Queridos, a salvação é unicamente pela fé. Porém a fé não é morta, a fé é operante, que resulta em boas obras. Por isso em Tiago capítulo 2 nós lemos. Vamos ver o verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, é impossível dizer que tenho uma fé operante, uma fé viva, se na minha vida não existir frutos de obediência, boas obras que mostram que eu sou obediente a Deus e aos seus mandamentos. Na parte de quinta-feira, queridos, na parte de quinta-feira, a multiforme sabedoria de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 16, diz que as nossas obras têm que aparecer. Salvação pelas obras? Não. Mas as boas obras têm que aparecer na vida dos salvos em Jesus Cristo. Os salvos em Jesus Cristo, que não possuem uma vida decorada, enfeitada de boas obras, de caridade, de ajuda aos necessitados. Eu diria, deveremos colocar em dúvida a salvação dessas pessoas. Talvez estejam se enganando, porque os salvos em Jesus Cristo brilharão através de boas obras. Por isso diz em Mateus 5, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5. Aqui diz o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como a sua luz pode resplandecer diante dos homens? Como? Através de uma fé anônima? Através de uma fé sem obras? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras na vida dos filhos de Deus não trarão glória para o praticante das boas obras, mas trarão glória para o nome do Deus a quem nós representamos. É o nome de Deus que está sendo vindicado, exaltado na tua vida e na minha vida. Nós lemos em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Como é que eu posso dar glória a Deus? Em Mateus capítulo 5, 16, diz que eu posso dar glória a Deus vivendo uma vida cheia, repleta de boas obras, ações caridosas, ações de obediências. Queridos, em Efésios capítulo 3, verso 10, quero que vocês leiam Efésios capítulo 3 e o verso 10. Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 3 e o verso 10. Aqui nós lemos: para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Como é que a sabedoria divina torna-se conhecida dos principados e potestades nos céus? Através da igreja. Deus escolheu a igreja. A igreja não é o prédio, não são as paredes, não são os bancos. A igreja é você. A igreja são os membros que a compõem.
Então Deus escolheu os filhos que Ele tem na terra, para que através da vida desses filhos e filhas, a sabedoria de Deus seja revelada e exaltada diante dos mundos que não pecaram, diante dos anjos que estão no céu. Sim, queridos, por intermédio da igreja, que é você e eu, a sabedoria divina será revelada aos mundos. A própria imagem de Deus tem que ser reproduzida na humanidade. Aquela imagem perfeita, aquela imagem linda com a qual Adão e Eva foram criados e que perderam através do pecado. Deus, através do sangue de Jesus Cristo e através da habitação do Espírito Santo em você, Deus quer restaurar esta imagem divina, a imagem perdida pelo pecado. Pode ser recuperada pela justiça de Cristo, pela graça do nosso Senhor. A própria imagem de Deus tem que ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. O caráter do povo de Deus tem que ser um caráter que brilhe. A semelhança do caráter de Jó, o caráter de Jesus. Esta será a nossa colheita da vida. Só levaremos nosso caráter para o céu. O sonho divino, meu querido irmão, é ver a sua própria imagem restaurada em você. Deus ordena: sejam santos, porque eu sou santo. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Portanto, nada menos do que a santidade agrada a Deus. Deus colocou um padrão elevado, santidade, ao Senhor. Deus não vai baixar o padrão. Ele quer elevar você a esse padrão elevado da santidade. Eu sou santo e vocês, meus filhos, precisam ser santos também. Essa é a ideia de 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Restauração completa. Só que esta santidade, ela lhe é comunicada diariamente pela comunhão com Jesus. Uma comunhão que não tem interrupções, contínua, cada dia. A santificação sem a qual ninguém verá Deus, Hebreus capítulo 12, verso 14. Ninguém verá Deus sem a santificação. Mas esta santificação é obra da vida toda. Todos os dias, recebendo a mente de Jesus, o caráter de Jesus, sendo corrigidos pelo Espírito Santo, convencidos dos nossos pecados, restaurados à semelhança do nosso Deus e nosso Pai. Sim, queridos, Cristo é o nosso modelo perfeito, o nosso santo exemplo que nos foi dado para seguir. Não podemos nunca igualar o modelo. Eu quero destacar isto. Cristo é o nosso modelo, o modelo perfeito e santo. Nunca poderemos igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele, segundo nossa capacidade. Em Cristo Jesus, cresceremos cada vez mais semelhantes a Ele, mais semelhantes a Ele. Santos ao Senhor. Sede santos porque eu sou santo, disse Jesus Cristo. Peça a Deus diariamente: Senhor Deus, dá-me da tua santidade. Por favor, escreva na minha testa: santidade ao Senhor. Restaure em mim a tua imagem. Que o meu caráter glorifique o teu nome, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém.